Bem-vindos a mais uma live do CEMID Sul. Então a gente vai falar hoje sobre teologia da catástrofe, completando uma trinca de conteúdos. A gente fez uma aula aberta sobre aconselhamento em situações de crise, de catástrofe. A gente fez uma outra live aqui na semana retrasada sobre liderança em tempos de crise. E agora, conforme prometido, a gente vai falar sobre teologia da catástrofe, respondendo perguntas como: será que esses alagamentos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul foram um julgamento divino por algum motivo, por alguma razão? Ou qual o padrão bíblico de julgamento divino, de desastres naturais? Será que todo desastre natural é uma coisa que Deus manda, ou alguns são, e com que propósito ele faz esse tipo de coisa? Então, para conversar com a gente aqui hoje, a gente tem o nosso convidado habitual, Matheus Hetch. E aí, tamo junto aí mais uma vez pra explorar um assunto que eu tenho visto que ele é meio polêmico até, né, cara? É polêmico, eu tive inclusive pessoas não cristãs chegando, ouvi elas perguntando: será que esse negócio que a gente está vivendo aqui não é um julgamento divino por alguma coisa? Será que Deus mandando alguma coisa porque a gente fez alguma coisa errada? Pessoas não cristãs perguntando. Então eu imagino que as cristãs perguntem isso mais ainda. E aí eu queria te perguntar, Matheus, para a gente começar esse bate-papo, existe algum padrão bíblico de ações de Deus através de desastres naturais e catástrofes? Ou sempre que isso aí acontece é o acaso, é a natureza que resolveu fazer alguma coisa, Deus não se mete com isso? Então, quando a gente vai olhar na Bíblia, é interessante que situações de grandes proporções, a grande maioria das vezes, ela tem o dedo de Deus nela, né? Deus está envolvido de alguma maneira nessa situação. Isso vai acontecer desde a primeira grande catástrofe da humanidade, que foi o dilúvio, até a última grande catástrofe da humanidade, que é o juízo final, né? Então, são dois momentos que a Terra ela foi destruída completamente. E é interessante que Pedro, quando ele vai escrever a sua carta, ele fala sobre o mundo daquele tempo que foi destruído por água, e esse mundo agora vai ser destruído por fogo, tá entesourado para fogo. Então, assim, a catástrofe, ela está presente na história bíblica, ela está presente na história humana, e a gente tem várias circunstâncias, várias razões pelas quais ela acontece. Então, não sei se a gente já vai falando aqui. Não, vamos entrar nesse assunto. Então, né, às vezes é Deus, né? Às vezes, principalmente quando uma pista que a gente tem é quando é uma coisa de muito grande escala que foge muito do normal, como Sim. é o caso aqui dos alagamentos no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um padrão bíblico assim, de histórias ou de exemplos de Deus agindo por meio de catástrofes naturais na Bíblia? Temos. Eu separei pra gente aqui, pra gente poder analisar 5 textos bíblicos, 5 passagens bíblicas que vão falar para nós a respeito disso, que nos ajuda a entender também 5 razões. Existem mais catástrofes do que 5 na Bíblia, bem mais texto do que isso que trata sobre esse assunto, mas eu separei alguns que são didáticos, que talvez podem nos ajudar a entender isso, como é que esse negócio funciona. Uhum. Primeiro tipo de catástrofe que nós temos é o que nós poderíamos chamar de catástrofes de juízo. É o que acontece, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Deus ele fala que chegou um ponto que ele não aguentava mais essas cidades, ele não suportava mais as cidades, e ele chega e vai comunicar para Abraão que ele vai destruir aquelas cidades. Abraão faz toda aquela situação de, se tiver 50, 40, 30 justos, o senhor poupa a cidade. Deus fala, não, se tiver eu poupo, né? Não tinha essa quantidade de justos, tinha um, que era Ló, e aí Deus tira o Ló, porque aquela era uma catástrofe de juízo. Então isso é muito interessante. Todas as vezes que na Bíblia nós temos catástrofes de juízo, o justo é poupado da catástrofe. De alguma maneira, Deus vai proteger ele, porque ele não vai sofrer o juízo que está sendo imposto sobre aquela cidade. É o que ia acontecer, por exemplo, com Nínive, quando Deus envia Jonas para poder pregar lá em Nínive. Então,
Jonas chega lá e era uma destruição da cidade, não tinha um caráter pedagógico, não tinha uma coisa assim de, vou ensinar alguma coisa para essas pessoas com isso. É tipo assim, eu não aguento mais e nós vamos destruir essa cidade. E tem várias situações na Bíblia em que isso acontece, que isso aparece. Inclusive no livro de Apocalipse, a gente vai ter o juízo final como uma grande catástrofe de juízo para o planeta inteiro, né? Para a Terra inteira, para essa criação inteira. Então, as catástrofes de juízo, elas estão presentes na Bíblia, elas não têm um caráter pedagógico para quem sofre ela, porque quem sofre ela morre, acaba, né? A existência dele não segue adiante. E lá em Gênesis a gente tem esse exemplo de Sodoma. Uma segunda catástrofe nós poderíamos chamar de catástrofe de castigo, tá? Eu separei o texto, eu queria ler um versículo aqui que vai falar sobre isso, está lá em 2 Samuel, no capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24, no versículo 13. O que é o contexto disso aqui? Davi levantou o censo sobre Israel, Deus não queria que ele fizesse isso, e Deus então resolve punir Davi e a nação por conta dessa situação. E aí lá no versículo 13, Deus vira para o Davi, através do profeta Gade, e fala com ele assim: você quer que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê a resposta que você vai dar em relação a isso aqui. Escolher 3 coisas ruins, qual que é a menos pior? Exatamente. Você prefere morrer enforcado, queimado ou afogado? É tipo isso, né? Deus, ele oferece assim um leque de opções de catástrofe para Davi. Ele fala assim, eu tenho 3 formas de punir, né? Pode vir uma crise econômica gigantesca e que normalmente nesse contexto aqui é associada a crises climáticas. Normalmente fomes eram secas, né? Eram longos períodos sem chuva que ia dizimando ali as plantações, gado, etc., e matava o pessoal de fome, né? Então poderia ser uma crise climática que causaria uma fome na Terra, poderia ser uma guerra que, sei lá, Rússia e Ucrânia, a gente tem visto hoje, Gaza e Israel, por exemplo, e países africanos ali que vivem em guerra o tempo inteiro. Então pode ser uma guerra ou pode ser uma pandemia, né? Uma doença que vai se alastrar e vai matar rapidamente as pessoas. Então Davi olha para essas 3 hipóteses, né? Uma fome prolongada, uma guerra mais ou menos, uma pandemia ligeira, e ele opta pela pandemia, né? Ele vira para Deus, e é interessante porque a resposta que ele fala no versículo 14, ele fala assim: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não. Ele fala tipo assim, eu não quero ir para a guerra, porque aí eu fico à mercê daqueles caras lá. E ele opta pela pandemia. Aí Deus envia Jesus para poder destruir e mandar essa pandemia e destruir a cidade, e ele vai para lá e 70 mil pessoas morrem em Israel naquela pandemia, naquele tempo. E Deus ainda teve misericórdia que assim, ia durar todo o tempo, mas Davi, quando viu Jesus lá em Jerusalém, que era o anjo do Senhor, né, nessa época aqui, ele tipo pede perdão, ele fala assim, puxa, eu que pequei, eu que errei, não faça isso. E é muito emblemático o anjo do Senhor aparecer nesse local, na Eira de Araúna, que depois ia ser o local do templo de Jerusalém, que é onde tem aquela mesquita hoje lá, porque o anjo do Senhor, ele tinha algumas aparições desde que o povo de Israel saiu do Egito, em momentos muito emblemáticos, né? Ele ainda estava presente e ele aparecia fisicamente, assim, visualmente para as pessoas, em alguns momentos muito emblemáticos. E aí, quando isso aconteceu, Davi pede perdão, né? E aí Deus, ele cessa a praga antes da hora. Então ia morrer muito mais gente ainda além daquela situação. Então isso é uma catástrofe de castigo. Houve um pecado muito sério, Deus ele precisava, ele ia castigar o povo por causa daquele pecado, porque aí sim
de uma perspectiva pedagógica para que o povo entendesse que você não pode errar sem ter consequência. Pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte. A Bíblia repete isso para nós do início ao fim. E muitas vezes algumas dessas mortes elas servem para poder nos alinhar em relação à morte eterna, que é a pior de todas as mortes. Então a gente tem esse exemplo de uma catástrofe de castigo, de uma doença, uma epidemia que se alastra ali no meio do povo de Israel, mata 70 mil pessoas e aí para. E aí cessa e encerra ali. Temos um terceiro tipo de catástrofe, que a gente tem a história lá em 1 Reis, capítulo 18, que nós poderíamos chamar de uma catástrofe de disciplina ou de alerta. Essa é a ocasião que o rei Acabe, ele trouxe idolatria para o povo de Israel, trouxe a adoração a Baal, o povo está se afastando de Deus, está começando a seguir Baal. E aí é aquele episódio que Elias vai lá e fala assim, sob a minha palavra, por 3 anos não vai chover sobre a terra. E aí Deus impõe uma catástrofe que gera seca e fome para o povo de Israel, mas o objetivo daquilo ali não era castigar pelo pecado, era corrigir a conduta para que eles parassem de pecar. Então qual que é a diferença dessa para a questão de Davi? Davi cometeu um pecado, ele já tinha parado de pecar, ele já sabia que ele não deveria fazer aquilo mais, e vem essa punição pelo pecado já cometido. Agora, o povo de Israel está cometendo pecado. Deus deseja frear aquela ação. Deus quer que o povo pare, reflita, mude a sua perspectiva. Então, surge uma seca, aí a gente tem uma catástrofe climática, né? Então a gente já teve uma meteórica, talvez, né? Como é que foi ali que Sodoma e Gomorra destruído, deve ter vindo um monte de meteoro do espaço e rebentado ali com aquelas cidades, porque ele fala que viu cair fogo e enxofre do céu, né? Aí a gente tem uma pandêmica, né? E agora a gente tem uma climática. 3 anos sem chuva, e aí o povo de Israel começa a se angustiar com aquilo ali, o próprio rei Acabe, ele se angustia com aquilo ali, eles começam a procurar Elias para pedir assim, puxa vida, pede Deus para resolver essa situação. Né? Aí tem toda aquela situação lá do Monte Carmelo, sobem os profetas de Baal e o Elias, uns oram e o Elias ora, não cai fogo do céu para o primeiro, cai fogo do céu na oração de Elias, e aí volta a chover. Né? Ou seja, aí o povo fala, não, o Senhor é Deus, nós vamos seguir a Ele, não sei o quê, tem uma espécie de avivamento, uma espécie de conversão, e aí isso disciplina o povo, isso serve de alerta para o povo de vocês não deveriam continuar seguindo por esse caminho. Então, terceiro tipo de catástrofe que a Bíblia apresenta para nós. Tem um quarto tipo de catástrofe que também está relacionado ou relatado para nós lá no livro de Gênesis, que nós poderíamos chamar da fome de José, né? O Egito de José. Então, o faraó tem aquele sonho de 7 vacas gordas e 7 espigas gordas, depois 7 magras e umas comendo as outras ali, e aí ele tem aquela angústia ali, chama o José aparece lá, e aí o José revela, vai vir 7 anos de abundância, mas depois vai vir uma catástrofe, vão vir 7 anos de escassez, vai ter uma fome como nunca houve até então nessa região, então de novo vai ser uma catástrofe climática que Deus vai utilizar, só que o objetivo de Deus com essa catástrofe não é punir, castigar ou disciplinar. O que Deus está fazendo ali? Deus está mudando o rumo da história humana. Ele está querendo trazer o povo de Israel, que até então eram 70 pessoas, para a terra do Egito e poder conformar uma relação entre os egípcios e os israelitas que serviria para moldar a nação de Israel, que 400 anos depois Deus ia tirar da terra do Egito e levar para a terra de Canaã, que viraria a terra de Israel posteriormente, não mais 70 pessoas, mas 3 milhões de pessoas. Então, e isso está dentro do caminho
da história de salvação de Deus para a humanidade, dentro do desenvolvimento do Messias, da chegada do Messias através de um povo, dentro da formação de uma cultura que vai ser formada, ou seja, era preciso que aquilo acontecesse para que a história da humanidade inteira tomasse o rumo que tomou, já que toda a humanidade ela é pautada pelo que aconteceu com o povo de Israel, a história de Deus com o povo de Israel, mesmo quem não é cristão, ou não é judeu, ou não acredita na Bíblia, ou não acredita em Deus, é completamente influenciado pela história do povo de Israel, porque todos somos influenciados pela Bíblia, a nossa cultura, a maneira como a cultura se desenvolveu, como o mundo se organizou, ele se organizou por conta do povo de Israel. Então, isso acontece porque Deus quer dar um direcionamento específico para a história. Então, a gente vai ver, chegam ali os 7 anos de fome, o povo passa necessidade, tem um problema que a gente poderia chamar de um problema imediato naquele momento ali que as coisas estão acontecendo, mas depois as coisas é uma bênção isso ter acontecido. E as coisas vão avançar e elas vão se concluir. Então, nós temos uma por juízo, uma de castigo, uma de disciplina e uma de organização da história, de um direcionamento do rumo da história, do fluxo da história, como ela deveria acontecer. E aí tem uma quinta situação, que é um outro texto que eu queria ler de lá de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. No versículo 11, ó. É um texto interessante para a gente analisar não só catástrofes, como várias coisas que acontecem na vida da gente, mas vai encaixar nesse aqui também. Salomão, ele escreveu assim: eu vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então ele está falando de uma catástrofe, de uma calamidade, e aí ele faz uma comparação, né? O que é uma catástrofe para os peixes? Deu de cara com uma rede e não tem mais como fugir daquilo ali. Né? Então ele conta que esse tipo de coisa também acontece. E assim, por que a rede pescou aquele peixe específico? Porque deu o acaso de que aquele peixe, naquele dia, estava passando no lugar que o pescador lançou a rede. Então, o peixe não estava predestinado a ser pescado naquele dia. Não havia uma razão que altera o rumo da história ou daquele peixe, ou não sei o quê. Simplesmente alguém ia jogar a rede naquele dia e alguém seria pescado, e porque aquele peixe acordou na hora que ele acordou, tomou o rumo de nadar para o rumo que ele tomou e tomou determinadas decisões, ele encontrou a catástrofe. Então, existem situações que simplesmente porque sei lá, o Oceano Pacífico esquentou e a Terra continuou girando do jeito que ela continuou girando, ela estava numa determinada posição em relação ao Sol e a Lua estava passando numa determinada fase, exercendo uma influência gravitacional sobre a Terra e um desmatamento aconteceu num determinado local que tinha ali um rio, aquele rio secou e parou de evaporar ali, passou a evaporar num outro canto e não sei o quê. O que acontece? Né? Coisas ruins acontecem. Vai acontecer, vai ter furacão ano que vem, vai ter ciclone ano que vem. Em algum lugar do planeta vai acontecer, porque os fenômenos, vai ter terremoto ano que vem, as placas tectônicas estão se movendo, né? Vai ter erupção vulcânica ano que vem, o magma da Terra de vez em quando tem que ser expelido para fora, né? Vão existir doenças ano que vem,
Os vírus estão se mutando ali, adquirindo novas propriedades de contaminação e etc. Então, assim, tem situações que é azar. Então, por exemplo, você resolveu passar num local, ou resolveu morar num local, ou resolveu construir sua casa debaixo de uma situação. E chegou o tempo daquilo ali acontecer e você estava ali, você vai ser afetado sem que isso tenha qualquer interferência no rumo da história, sem que seja culpa sua, sem que seja questão de pecado, sem que Deus esteja querendo alguma coisa com aquilo ali. Porque, em linhas gerais, o mundo, ele acontece. Deus, minha mãe que não gostava quando eu falava isso, assim, porque ela é um pouco mais fatalista, assim. Ela acha que Deus, ele microgerencia todas as coisas. E eu já tenho uma percepção, a partir do que a Bíblia vai orientando, assim, que não, Deus não fica microgerenciando todas as coisas. O que normalmente acontece? Deus criou o mundo, Deus criou as leis da física, né? Deus deu um peteleco no mundo para ele começar a girar e desde então ele gira, né? E as coisas acontecem naturalmente porque o mundo gira, porque o mundo gira em torno de si, gira em torno do Sol, né? Altera ali seus esquemas de rotação, translação e etc. O eixo da Terra fica alterando. E quando isso acontece, existem fenômenos naturais que são causados por conta dessa situação. E se você der o azar de que você está naquele lugar, naquela hora, naquele momento da história, que aquilo vai acontecer, você vai ser atingido, né? O que a gente percebe? Que essas catástrofes que eu citei aqui, elas não são catástrofes naturais, elas são sobrenaturais, embora elas se revistam de uma naturalidade. É tipo assim, deu uma seca em Israel, ficou sem chover e as pessoas tiveram fome. Então o cara que não tivesse ligado no que Deus está fazendo, ele ia olhar e falar assim, cara, isso é um fenômeno natural, né? De vez em quando tem seca. E de fato, de vez em quando tem seca. Mas aquela seca não iria acontecer naturalmente e Deus resolveu intervir e fazer com que aquela seca acontecesse. Então, existem circunstâncias e momentos que Deus entra na história e fala assim, bom, agora está na hora de uma intervenção. Uhum. E ele intervém usando as próprias leis naturais, aquelas coisas que a gente já está acostumado. Só que o que vai diferenciar com isso tudo é qual a intenção e qual o resultado que isso vai trazer. O que isso pode causar. Porque o que a Bíblia fala para nós? Ela tem orientações para nós, tanto sobre como eu devo me comportar quando as questões naturais acontecem, mas também como eu devo me comportar quando as sobrenaturais acontecem. Para que a gente, então, tenha, usufrua da melhor maneira ou tenha sempre as melhores coisas sendo derivadas daquilo que acontece, seja natural, seja não natural. E utilizando, você citou várias categorias de catástrofe com várias finalidades, com causas diferentes, que às vezes é Deus, às vezes não é. Mas a questão de, com esses critérios que tu acabou de colocar para nós, como é que a gente pode discernir aqui na nossa realidade, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, desse alegamento? Claro que não dá para cravar a faca, né? Mas como é que a gente poderia avaliar se isso aqui é alguma coisa que Deus mandou ou se é alguma coisa do acaso? E que propósito teria isso? O que tu tem visto aqui, observando a situação aqui no Rio Grande do Sul? Vou pegar dois textos bíblicos aqui também, que é um texto bem curioso até, pessoal que gosta de teologia, com certeza de vez em quando passa por esses textos aí. Quando a gente olha o texto de 2 Samuel 24, que é o texto de uma dessas catástrofes, né? Foi quando Davi levantou o censo sobre Israel e aconteceu toda aquela situação. No capítulo 24, no versículo 1, diz assim, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e ele, Deus, né? Tá falando de Deus, o Senhor, incitou a Davi contra eles, dizendo, vai e levanta o censo de Israel e de Judá. A mesma história é contada lá em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 1, é a mesma história.
todo o decorrer do acontecimento ele é exatamente igual. Mas no versículo 1 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Esse é um desses textos de polêmica, às vezes, né, que surgem, que o pessoal fala, tem contradição na Bíblia, né? E outros vão ter já um pouco mais de bom senso e falar assim, óbvio que não tem contradição. O cara não ia de propósito criar uma contradição. Então, lógico que a resposta é outra, né, para essa circunstância. Mas afinal, quem incitou Davi a levantar o censo? Foi Deus ou foi o diabo, né? Samuel é escrito da perspectiva do profeta. Gade está escrevendo. Gade sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente tem aquelas menções, por exemplo, lá do livro de Jó, quando Deus está lá no céu e os filhos de Deus aparecem diante dele, Satanás aparece no meio diante de Deus, e aí eles discutem lá sobre Jó e Deus fala assim, não, Satanás pode ir lá e pode mexer no Jó lá, pode atrapalhar a vida dele, avacalhar o negócio, a gente vai ver um negócio aqui. Né? Também aquele texto lá de a Segunda Reis, Primeira Reis, quando Acabe e Josafá estão saindo para a guerra e Deus está querendo matar o Acabe, e aí ele reúne lá os anjos lá no céu e fala assim, tô precisando matar o Acabe aqui, como é que nós vamos fazer? Né? Aí surge lá um ser espiritual fala uma coisa, outro fala outra, e parece que é um demônio que aparece lá no meio e fala assim, eu consigo. Aí Deus fala assim, como que você vai fazer isso? Ele fala assim, eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Aí Deus fala assim, não, vai lá que você vai prevalecer, vai dar certo. Tipo assim, Deus combinou com o demônio veio aqui, trouxe um falso profeta lá, que deu uma profetizada, é isso que te digo, você é cabeça e não cauda, você vai vencer, você vai prosperar, você é o centro de Deus e não sei o quê. Aí criou toda aquela situação lá, aí o Acabe ficou encorajado, foi pro meio da batalha e morreu lá na batalha. Então, essas circunstâncias, elas aparecem na Bíblia e mostram para nós que às vezes Deus quer fazer um negócio e ele usa o diabo, ele usa o demônio para poder fazer aquilo que ele quer fazer. O profeta, que é o caso de 2 Samuel aqui, que é Gade que está escrevendo, ele enxerga o mundo espiritual e faz a análise dele. Vê os bastidores. O cronista, que é o caso de Esdras, que é quem está escrevendo crônicas, ele vê os fatos acontecendo depois que eles aconteceram. Então, um vê enquanto está acontecendo. Então, você fez a pergunta, né? E aí, a gente aqui? Eu não sou profeta. Eu seria muito mais um cronista, se a gente fosse fazer essa comparação aqui. Então, é realmente muito difícil a gente conseguir, enquanto a coisa está acontecendo, cravar e falar assim, não, com certeza isso é um juízo que Deus está derramando. Seria fácil eu falar, depois de toda essa explicação que eu mostrei, 4 hipóteses de um juízo, a falar, não, é um juízo sim, porque o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado mais espírita, é o estado com mais umbanda e candomblé, é o estado mais agnóstico, é o estado mais islâmico, ou seja, ele espiritualmente, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, ele é o pior estado do Brasil disparado, assim, ele tem todos os índices, qualquer um que você falar, budista é o mais, qualquer índice que você colocar, aí o Rio Grande do Sul, ele bate todos os recordes da questão de afastamento de Deus, quando a gente olha para a questão do Brasil. Então, quando eu olho para isso aqui que está acontecendo, com certeza a gente vai saber daqui a 1, 2, 5 anos o que foi isso. Aí, olhando para a Bíblia e para o resultado disso tudo, a gente vai conseguir fazer a leitura. Mas eu entendo assim, não é juízo, porque Deus não está destruindo para matar, para acabar, né? Foram poucas mortes que aconteceram aqui. Também não acho que é castigo, porque não existia assim um direcionamento de Deus sobre uma expectativa que ele tinha para o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul descumpriu essa expectativa. Foi tipo assim, a gente sabia que a gente tinha que ir para a esquerda e a gente foi para a direita. Porque diferente do que aconteceu com Davi, o nosso estado não é um estado alcançado, não é um estado que as pessoas conhecem Deus, sabem sobre Deus, entendem o que Deus quer e estão ali então tomando uma decisão de se afastar de Deus. As pessoas não conhecem Deus, elas não têm a menor ideia de o que Deus pensa sobre situação A, B ou C e vão vivendo a vida delas do jeito delas. Então,
quando eu olho para essa situação toda, eu ficaria entre a terceira e a quarta possibilidade. Então, eu vejo que pode ser uma situação de alerta, pode ser uma situação que Deus está falando assim, gente, está na hora de acordar, está na hora da gente valorizar o que realmente importa, está na hora da gente entender quem é Deus e quem eu sou diante de Deus. Então, o nosso estado aqui ele é um estado muito materialista. As pessoas elas têm uma confiança gigante no seu trabalho, na sua força, né? É um estado trabalhador, é um estado que as pessoas valorizam muito isso e desprezam muito a preguiça, desprezam muito a pessoa que não gosta de trabalhar, não quer correr atrás do seu sustento, etc. Então, e preguiça é uma desgraça e um pecado mesmo. E o trabalho é bom, é importantíssimo. Mas quando o trabalho vira um ídolo, né, o materialismo começa a sobressair, eventualmente as pessoas começam a pensar assim, eu tenho o controle de todas as coisas. Então, de repente, chove, e choveu, sei lá, 6 dias. Chove 6 dias. E você vê que você não tem controle de nada. A sua empresa é alagada, a sua casa é alagada, você fica ilhado, não consegue ir para a capital, não consegue ir para o interior, o aeroporto fecha. E assim, em 6 dias, fica muito evidente que nós não temos o controle de nada, que nós deveríamos muito mais confiar em quem tem o controle e nos direcionar para quem tem o controle do que ficar arrogando controle, né? Então, para mim, está muito mais entre um alerta e eu tenho orado para que seja a quarta situação, para que seja um direcionamento, para que, de repente, por causa disso, o evangelho seja propagado aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve e experimentou muita generosidade de igrejas de tudo quanto é canto do Brasil, de outros países, pessoas que mandaram dinheiro, pessoas que mandaram bens, pessoas que pegaram o carro e desceram para cá. E a igreja brasileira, de um modo geral, olhou para o Rio Grande do Sul por um tempo mais prolongado e muita gente descobriu essa realidade, de que aqui é o local menos evangelizado, né? Ou seja, que precisa de um esforço evangelístico maior. E por muito tempo a igreja não investia no Rio Grande do Sul justamente porque o Rio Grande do Sul é rico e as pessoas têm uma perspectiva de que missões se faz em lugares pobres. Então a gente faz missão onde as pessoas têm necessidade financeira, têm carência, na África. Não vou fazer missões na Alemanha, não vou fazer missões na Noruega, embora tenha muito mais cristão na África do que na Noruega, mas lá tem pobreza. Então isso aconteceu no Brasil, evangelizou-se bastante o norte e o nordeste do Brasil, que são regiões mais pobres, e sempre que se olhava para o Rio Grande do Sul, a sensação, e eu já tive a sensação, quando eu morava em Minas Gerais, de que não, lá eles já têm tudo o que eles precisam. E não tem. O Rio Grande do Sul hoje não é um estado que se evangeliza sozinho, que tem a capacidade em si de autopropagar o evangelho para si mesmo e conseguir se alcançar. Então, ainda é um estado de carência missionária, que demanda que pessoas de fora venham para cá para poder fazer a coisa avançar na medida que precisa avançar. Então, quando eu olho para essa situação, eu oro para que seja um fato marcante aonde Deus vai, a partir disso, mover a história e mudar a história do nosso estado do Rio Grande do Sul no que se refere ao evangelho. Eu oro para que isso aqui seja uma fome do Egito, para que isso altere o rumo das coisas e a coisa avance. Vamos conseguir cravar, talvez daqui a uns 3 a 4 anos. A gente vai conseguir olhar para trás, a gente vai ver os resultados disso, os efeitos, e conseguir cravar, era um alerta ou era um direcionamento de história. Claro, eu vejo pistas também disso e tenho um desejo que seja um chamado, um despertamento, porque, pessoalmente falando, muitos amigos do meu círculo que eu estava tentando evangelizar, convidar para participar de alguma coisa da igreja, não se interessavam. E agora, nesse contexto, depois desse acontecimento, se interessaram, começaram a querer vir, começaram a querer participar, já vieram na igreja alguma vez, então eu percebo algum efeito de despertamento no meu círculo interno, no meu círculo mais próximo, assim, de amigos não cristãos. Então eu fico com essa esperança também. E aí eu te deixo uma pergunta, Matheus. Já dado esse contexto,
mesmo que a gente não é profeta, não dá para ver por trás da cortina lá e saber o que Deus está mexendo os pauzinhos ou não. Mas o que Deus espera da gente? O que Ele espera que a gente faça no meio desse contexto? O que Ele esperava que essas pessoas, desses exemplos de catástrofe que tu trouxe, o que Ele esperava que os justos no meio da terra fizessem num contexto de desastre natural, de catástrofe? Exceto no caso de juízo, que Deus quer que o justo fuja, e a gente vê isso em Ló, ele manda lá o anjo buscar o Ló para ele fugir. A gente vê isso Jesus lá em Mateus 24, quando ele fala, quando abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, então quem estiver no monte não volta para trás, quem estiver na cidade foge para o monte, não volta para buscar sua capa, ou seja, foge, porque é juízo que está acontecendo ali. Então, exceto em situações de juízo, todas as outras situações a gente vê uma alta atividade do povo de Deus engajado naquilo que está acontecendo. Então, quando é a situação de castigo, a gente vê Davi intercedendo, orando, pedindo perdão a Deus por conta daquilo, pessoalmente se envolvendo com a situação para que o castigo seja diminuído. Quando é uma situação de disciplina, a gente vê claramente ali o Elias se envolvendo naquilo ali, agindo, atuando, sendo parceiro de Deus na disciplina do povo, naquilo que estava acontecendo ali com o pessoal. Quando é uma situação de condução da história, a gente vê claramente que José assume o protagonismo da condução, ou seja, Deus quer que a igreja assuma o protagonismo da condução. E a gente vivenciou e está vivenciando isso ainda, na medida de que, como o poder público perdeu completamente o controle do que estava acontecendo, e a sociedade civil que atuou de uma forma ABC, nós percebemos que a igreja assumiu um papel muito importante e começou a mudar na cabeça das pessoas a visão que elas tinham da igreja, de que antes era assim, mais uma igreja é para tomar coisas das pessoas, né? Migrou para, poxa, a igreja dá coisas para as pessoas. Aqui na cidade, as igrejas que não foram alagadas, quase todas se envolveram diretamente com doação, abrigo, acudindo pessoas, resgatando pessoas quando elas estavam ainda ilhadas, arrecadando dinheiro para poder auxiliar na reconstrução, para as pessoas poderem voltar para casa, mandando equipes para limpar as casas, etc. Então, assim, as pessoas olharam para isso e viram a igreja agindo. Então, Deus, ele quer, exceto quando é juízo, em todas as outras situações, ele quer envolvimento intenso. Esse foi um dilema que nós tivemos aqui na igreja na época da pandemia, por exemplo, né, que a igreja tinha que ficar fechada, o comando do Estado era que a igreja fechasse, e aí a gente vai entender assim, tá, mas o que Deus quer da igreja? Deus quer protagonismo, né? Então o que nós fizemos? Nós abrimos, mesmo correndo vários tipos de riscos, etc., riscos às vezes da própria saúde, nós abrimos, recebemos as pessoas estavam angustiadas, estavam apavoradas, estavam querendo, sem às vezes até entender o que é que estava acontecendo, né? E aí nós assumimos o protagonismo, abrimos, funcionamos, enfrentamos fiscalização, etc. Né? Por quê? Porque nós entendemos biblicamente que a igreja tem que obedecer o Estado em tudo, menos quando o Estado impede a missão da igreja. Então a missão da igreja é dada por Deus, a igreja tem que estar acima, inclusive, das leis do Estado. Né? Quando eles perguntam para Jesus se é para pagar imposto, ele pega a moeda, fala, dá a César o que é de César, né? Então ele diz, a igreja tem que obedecer o Estado, tem que pagar o seu imposto, não pode sonegar, tem que cumprir as leis, tem que abrir o CNPJ certinho, não sei o que, mas dai a Deus o que é de Deus. O Estado não pode interferir nas coisas de Deus quando a igreja está em missão, né? Então, se o Estado proíbe a igreja de funcionar, aí a igreja tem permissão de desobedecer o Estado, porque a igreja está acima do Estado na perspectiva de Deus. Ela segue e cumpre o Estado para dar um bom testemunho, para dar um bom exemplo, até o limite de que o Estado começa a prejudicar a missão. Aí a igreja não tem obrigação de seguir o Estado mais. Então, tudo isso nos traz essa perspectiva de protagonismo. Deus espera que a gente age, atue, a gente se envolva naquilo que está acontecendo e não de uma forma assistencialista. Né? O objetivo não é dar comida para as pessoas terem comida hoje. O objetivo é usar a comida para trazer salvação, para abrir o coração da pessoa para levar o evangelho. Não adianta a pessoa ir de barriguinha cheia para o inferno.
ela precisa ser salva. Então, toda a ação da igreja ela precisa estar profundamente vinculada com comunicação eficaz do evangelho e condução das pessoas para Jesus. Então, isso é uma resposta bacana dentro do aspecto externo, social, como é que a igreja age, como é que eu, como cristão, ajo no meio das pessoas, mas e internamente, né? Eu ouvi cristãos aqui, né, da igreja em mais de uma ocasião não entendendo ou questionando Deus sobre, Deus é bom e tal, por que ele deixou isso acontecer comigo, que, tô aqui servindo, sou um cristão bacana, por que isso aconteceu comigo? Então, no coração da pessoa, como é que eu encaro isso, com que perspectiva eu devo olhar para esse evento que talvez tirou a minha casa e Deus não me livrou disso, né? Tem pessoa que fica às vezes ressentida com Deus por causa disso. Como eu blindo meu coração e com que perspectiva eu encaro isso assim internamente? Primeiro, a gente precisa entender o que é o nosso papel na história, né? Deus nos chamou para participar de uma coisa que é maior do que nós. E o chamado para o cristão, ele envolve negar a si mesmo, ele envolve o que Jesus falou, por exemplo, o jovem rico, naquele momento que ele diz assim, vende tudo que você tem e dá para os pobres e me segue. Então, assim, tem momentos, todo mundo tem que vender tudo que tem e dar para os pobres? Não, mas aquele cara tinha. Talvez um dia eu vou ter, talvez um dia você vai ter, talvez um dia a pessoa que está assistindo a gente ali vai ter. A questão é o seguinte, Deus ele não pede tudo de todos o tempo todo, mas às vezes ele pede. Então, quando ele pede, o que a gente tem que fazer? Oferecer. Deus ele pediu para Abraão, o filho dele. Eu quero que você mata o seu filho Isaac lá para mim, sacrifica ele para mim. Abraão não sabia que era um jogo, que era um teste. Abraão falou, tá, então eu vou entregar meu filho para ti. E naquele dia Deus falou, a hora que ele estava para matar, falou, não precisa mais não, eu só queria ver aqui seu coração e a gente avaliar isso aqui. Mas Jesus pediu isso para o jovem rico e era para entregar. Né? Assim como ele pediu para Mateus, quando ele estava coletando impostos ali, e Mateus era um jovem rico também, e naquele dia ele entregou tudo, e foi seguir Jesus. Então, primeira coisa que a gente precisa saber e entender, se eu sou um cristão, eu entreguei minha vida para Deus, isso é de verdade, isso não é uma frase de efeito bonita para o dia do batismo, para o dia da apresentação da igreja, para um dia que a pessoa está muito quebrantada. Né? Se você entregou a sua vida para Deus, e Deus gostaria de alagar a sua casa, beleza, toma aí Deus, alaga minha casa aí, eu vou fazer parte daquilo que está acontecendo. Então, essa é a primeira perspectiva. Segunda perspectiva é Romanos 8:28. De verdade, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Então, vai chegar um momento, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, pode ser na eternidade, que vai ter sido maravilhoso você ter tomado essa decisão, que vai ter sido ótimo você ter passado por isso, que vai ter sido transformador para a sua vida ter sido alagado, ter tido uma crise financeira por causa disso, ter que se envolver de uma forma fora do natural por causa disso. Então, quando isso chegar, você vai ficar muito feliz, você vai celebrar. Então, fique na expectativa agora, pensando assim, o que é que vai acontecer? Como Deus vai agir no meio disso tudo para o meu bem, para cuidar de mim? A gente já tem visto, à medida que a gente está acompanhando as pessoas aqui da igreja que passaram por essa situação, assim, 100% das pessoas que passaram por essa situação e ficaram completamente colados na igreja, ficaram completamente próximos, participaram de todos os cultos, de todas as reuniões, estiveram em todos os momentos pessoais de conversas que a gente teve, de alinhamento e etc., eles estão bem emocionalmente e eles estão se organizando financeiramente dentro daquilo que está acontecendo. 100%. Nós temos nenhuma pessoa que teve a casa completamente alagada, que está mal, angustiado e sem perspectiva financeira e material. Nós temos pessoas que ficaram meio próximas, que estão meio bem. Nós temos pessoas que se distanciaram completamente, que não estão bem. Então, assim,
Quando a gente entende o que está acontecendo e a gente aceita isso e cola nisso, isso já vai melhorar bastante a nossa vida imediatamente, até que Deus conserte as coisas ali, ou ajude, ou conserte na eternidade, o jeito que Ele quiser que a coisa aconteça. O que a gente precisa entender é que se eu sou um cristão, eu sou servo. O servo, ele não tem casa, ele não tem carro, ele não tem bens materiais. Às vezes ele está servindo dentro de uma casa, tendo um carro para poder servir, com dinheiro para ele poder comer uma coisa boa ali. Às vezes ele tem que ir servir numa missão que naquele lugar não tem casa, não tem carro. Às vezes por um tempo não tem casa, não tem... Então a perspectiva ela precisa estar alinhada com aquilo que nós assumimos quando nós começamos a caminhar com Jesus. Perfeito, Matheus. Eu acho que com essas palavras aí a gente pode encerrar a nossa live de hoje. Então eu fico muito grato aí pelo bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante, fazer o pessoal entender a perspectiva certa para encarar esses momentos aí de catástrofe como esse que a gente está vivendo. Obrigado, pessoal aí que assistiu no meio desses altos e baixos aí, de conexão caindo, indo e vindo. Como eu falei, a gente vai, assim que acabar essa live, a gente vai tirar o link dela fora do ar, a gente vai editar a versão gravada para ficar bonitinho, sem esses cortes e pausas. E hoje de noite, amanhã, já vai estar disponível na íntegra para quem quiser assistir de novo, sem os cortes, sem as pausas. Então, obrigado pela paciência. Matheus, obrigado aí por compartilhar com nós essas perspectivas e conhecimentos. E até a próxima. Até a próxima. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.